Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 27. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Esse texto da carta aos Hebreus, e é importante nós falarmos que foi um texto escrito de uma forma específica aos Hebreus, mas que se aplica a nós hoje. Justamente o autor dessa carta se preocupou em fazer uma reinterpretação neotestamentária acerca de que Jesus simboliza e significava na vida daqueles novos convertidos ao cristianismo. Eram antigamente judaizantes, povo que pertencia ao povo hebreu e que agora estava seguindo e experimentando o cristianismo. Então ele precisava compreender a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é por isso que o autor aos Hebreus começa falando sobre a confiança que devemos ter para entrar no Santo dos Santos. Era um termo muito conhecido dos hebreus, porque no tempo de Moisés, ainda quando Deus estabeleceu o tabernáculo, ele deu a planta, o projeto da construção, e ali colocou 3 compartimentos, 3 cômodos principais: o átrio, depois o santo lugar e por último o Santo dos Santos, local onde ficava a arca da aliança, que era separado por um véu. E quando Jesus morreu, uma das coisas que Deus fez de forma miraculosa foi o rompimento desse véu que estava no templo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como sendo uma atitude tomada pelo próprio Deus, justamente mostrando que através daquele sacrifício feito por Jesus na cruz, tirava a exclusividade de somente o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício pela expiação, pelo perdão dos pecados do povo. Agora o sacrifício de Jesus superava todos os outros, portanto não havia mais necessidade da separação entre a presença de Deus e o seu povo, uma vez até mesmo que todo aquele que se entregasse a Jesus, chegasse a Deus, chegaria como sacerdote. O apóstolo Pedro explica numa das suas cartas que nós temos agora a incumbência de sermos sacerdotes. Então temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Então ele diz no verso 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nesse Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, somente por Jesus. E aí ele fala sobre uma proposta de Jesus. No verso 20 ele fala: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. No momento da sua crucificação, abriu então essa porta de acesso a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o seu significado, nós começamos a perceber que é uma forma prática de se viver espelhado na própria pessoa do Deus Pai, ou seja, Jesus é a máxima revelação de Deus. Quando olhamos para Jesus, então, nós começamos a conhecer Deus de uma forma prática. É o Filho de Deus encarnado, viveu como homem entre nós.
As experiências que Jesus passou nos revelam a forma como Deus concebe os problemas pelos quais nós passamos, a forma como Deus deseja se relacionar. Se olharmos para a maneira como Jesus se comportou diante de todas as situações pelas quais ele passou, pessoas que se apresentavam a ele com seus problemas, ou colocando diante de Jesus algum problema, nós vamos aprender como Deus enxerga o comportamento dessas pessoas e a maneira como Deus trata cada uma delas. Então, quando nós olhamos para Jesus e vendo ele se apresentar como esse novo e vivo caminho, na verdade o que nós estamos enxergando é uma trajetória de vida que, além de nos conduzir aos céus, também nos aproxima de Deus aqui nessa vida terrena. Tanto faz uma ou outra, só poderá ser vivida na presença de Deus a partir desse caminho que é aberto por meio de Jesus Cristo. Então esse texto aos Hebreus, ele nos revela, em parte, uma radiografia espiritual de Jesus Cristo, ou seja, seus sentimentos, seus pensamentos, suas concepções, principalmente no que diz respeito às atitudes que as pessoas deveriam tomar, aquelas que deveriam ser mudadas e aquelas que deveriam ser implantadas. Então, se olharmos o versículo 19, diz: portanto, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, experimentar a presença de Deus através de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos abriu. Então Jesus revela esse caminho novo, caminho vivo, que nos permite sentir e também estarmos na presença de Deus. Agora pare e pense comigo, por que o autor aos Hebreus se refere a esse caminho como sendo um caminho considerado novo? Lembra que ele estava falando para os hebreus. E o caminho conhecido pelos hebreus para se chegar a Deus era o caminho da lei. E agora Jesus implanta o período da graça. Jesus é esse caminho novo e de uma forma muito aplicável à nossa vida hoje. Embora nós estejamos num país com mais de 90% das pessoas se dizem cristãs, nós temos que lidar com uma realidade de que Jesus é novo. É uma experiência nova para muita gente. Até porque não basta saber que Ele existe, não basta conhecer, por exemplo, os textos que revelam Jesus ou a vida de Jesus, não basta até mesmo crer. A Bíblia diz que o diabo também crê e se estremece, mas é preciso, sobretudo, permanecer nesse caminho que é o Senhor Jesus. Há muitas pessoas, há muitos cristãos que conhecem o caminho, mas estão vivendo às margens desse caminho. O que o autor aos Hebreus vem trazer como proposta para nós hoje, irmãos, é tomarmos algumas atitudes que vão nos assegurar de que estamos dentro desse caminho. Esse caminho também é considerado vivo, segundo o texto, até mesmo porque na concepção judaizante do Antigo Testamento, a aproximação de Deus, ela se dava por meio de sacrifícios. O sacerdote ofertava um sacrifício a Deus e normalmente era o quê? Um animal que morria, que era oferecido sobre um altar. Mas agora, nós estamos falando de Jesus, Filho de Deus que se ofereceu. A cruz poderia ser muito bem representada pelo altar. Jesus sendo o Cordeiro de Deus que haveria de tirar os pecados da humanidade, segundo o próprio João Batista falou. E a lenha que antes ficava sobre as pedras do altar, sobre a qual o Cordeiro era ofertado, pode ser simbolizada pela cruz, feita de madeira. E o sangue que era aspergido no altar dos hebreus, agora pode ser representado pelo sangue de Jesus que foi derramado sobre o madeiro da cruz, um novo altar que sobrepõe todos os outros. Então esse é um sacrifício vivo, é um caminho vivo, porque não se trata de um cordeiro morto, mas um cordeiro que morreu, mas ressuscitou e vivo está entre o seu povo. Agora, quais são as atitudes ou expressões que, uma vez reproduzidas por nós,
nos permitirão viver dentro desse caminho. Eu acho lindo a forma prática como a carta aos Hebreus é escrita. E nós olhamos no versículo 22, quando o texto nos diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência que é culpada. Logo no início a gente percebe o quê? A condição ou a atitude que Deus coloca para nos aproximarmos dele é estarmos portando um coração que é sincero, ou seja, precisa haver sinceridade na vida de todo aquele que deseja permanecer nesse novo e vivo caminho. A gente pode olhar para a Bíblia e extrair vários exemplos de homens, mulheres que foram sinceras diante de Deus e que por isso desfrutaram da presença do Senhor. Davi é um desses exemplos, mas eu queria trazer para os irmãos o exemplo de Jó. Jó foi alguém que o próprio Deus deu testemunho sobre ele. Logo no início do livro de Jó, no capítulo 2, verso 3, há uma conversa relatada entre Deus e Satanás, e Deus diz para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Deus dá testemunho da sinceridade de Jó. Razão pela qual, durante toda a experiência que Jó passou, durante todo o seu sofrimento, em momento algum ele teve dúvida de que Deus estava com ele. Embora aparecessem no seu caminho pessoas que tentaram lhe desviar desta fé, dessa convicção, a Bíblia diz que Jó foi tentado em tudo isso, mas nunca negou a sua fé no seu Deus. Se nós olharmos no momento em que ele ficou doente, depois de ter perdido seus bens, depois de ter perdido seus filhos, Deus permitiu. E Jó adoeceu, ficou com seu corpo coberto de chagas, da cabeça à planta dos pés. E é muito triste a solidão de alguém que está passando por um momento como Jó passou. Sofrendo, sendo discriminado, sendo pré-julgado, como foi. A sua esposa olhou para ele naquele estado de enfermidade que ele estava e disse assim: você ainda mantém a sua sinceridade? Olha como o inimigo é astuto. Eu vejo que quando Deus permitiu que o diabo tocasse na família de Jó, a Bíblia diz que foram só os filhos de Jó que morreram. E a gente vê agora a esposa protagonizando um papel de alguém que estava agindo sob a influência do inimigo de Deus. E ela justamente toca num dos pontos que mais Deus apreciava na vida de Jó, que era a sua sinceridade. E ela é usada por Satanás para influenciar o seu esposo, dizendo: por que você ainda continua sincero com Deus? Amaldiçoa seu Deus e morre. Palavras muitas vezes malditas, elas causam um estrago muito grande. Mas nem essa palavra da esposa de Jó fez com que ele mudasse o seu comportamento diante do seu Deus. Mais adiante, no capítulo 31, Jó falou com seu amigo Bildade, e ele abre o seu coração. Bildade era um daqueles que estava acusando Jó de pecado. Jó, você tem algum pecado que está oculto? Jó não conseguia ver. Jó abre o seu coração e diz assim: se eu andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Olha, interessante, 3 momentos da história de Jó onde a sinceridade é colocada como um ponto fundamental para atrair a presença de Deus ou manter a presença de Deus na sua vida. A história dele começa com o testemunho de Deus falando da sua sinceridade. Satanás usa a sua mulher para colocar em xeque, ou seja, fazer com que ele desistisse da sinceridade. Ele não desistiu. E agora ele abre o seu coração para um dos seus amigos, que também estava naquele momento. Ele diz: olha, não há falsidade no meu coração.
Eu acho interessante que, ao longo da história, desde os dias de hoje, a gente conhece Jó pelo quê? Pela sua paciência. Mas ninguém fala da sua sinceridade. Eu tenho certeza que o que mais atraía a presença de Deus na vida de Jó não era a sua paciência. A paciência de Jó cooperou para ele, mas a sua sinceridade cooperou para a permanência da presença de Deus na sua vida. Nós precisamos agir como Jó. Apesar das lutas, das dificuldades, a sinceridade tem que prevalecer no nosso coração. E é por isso que Jesus se apresenta como sendo o caminho e a verdade e a vida. Verdade e sinceridade são sinônimos. Não há como ser sincero sem ser verdadeiro. E não há como ser verdadeiro sem ser sincero. Quer permanecer nesse novo e vivo caminho que é Jesus? Ande na verdade. O chão da verdade é o chão que nos dá segurança para o nosso caminhar. O segundo aspecto que eu percebo nesse texto bíblico de Hebreus, e que se traduz como uma atitude que nós temos que tomar para nos aproximar de Deus, ou trazer a presença de Deus à nossa vida, é que nós temos que chegar a Ele, segundo o texto, com plena convicção de fé, de que só Jesus pode perdoar os nossos pecados de uma consciência que é culpada. A convicção de nossa fé implica, irmãos, em crermos na existência de um Deus que, no lugar da culpa, deseja o perdão e o cancelamento de nossa condenação. Essa foi a mudança de paradigma que os hebreus precisavam aprender. Eles estavam acostumados com a lei. O apóstolo Paulo diz o quê? A lei só servia para condenar. Mas Jesus veio implantar uma nova era. Sem cancelar a lei, ele traz a graça como princípio de interpretação da lei. E a graça de Deus, através de Jesus, é que expressa o seu desejo de não nos condenar. Por isso que o Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 8, ainda de Romanos, no versículo 33, diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, pergunta o apóstolo Paulo, foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o coração de Deus, revelado por essa radiografia espiritual que Jesus nos apresenta, mostra um ser que é Pai, que é justo, mas que deseja não nos condenar, sim nos absolver e retirar de nós toda a culpa por meio do perdão. É maravilhoso a gente pensar que a culpa traz enfermidade. A saúde emocional do cristão ou não cristão, ela está diretamente relacionada com o sentimento de culpa. E é por isso que nós carecemos do perdão. Davi disse em um dos seus salmos: enquanto eu calei os meus pecados, adoeceram os meus ossos. A ciência hoje fala de doenças psicossomáticas. Há uma estatística na qual se diz que cerca de 50% das enfermidades têm origem psicossomática. E quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos Deus falando que é necessário que nós nos aproximemos dele com a consciência ou com a convicção de fé de que em Jesus nós podemos receber o perdão das nossas culpas. O que seria isso senão a cura, principalmente das nossas enfermidades emocionais? Eu quero analisar com os irmãos algumas experiências passadas por Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 8, logo no início, ele relata uma passagem na qual Jesus estava saindo do Monte das Oliveiras, estava no templo logo pela manhã, tinha passado a noite no Monte das Oliveiras, e ali no templo, pela manhã, algumas pessoas chegaram até ele.
E o texto diz que eram os mestres da lei, os fariseus. Esse tipo de gente nunca chegou até Jesus para pedir perdão pelos seus pecados. Normalmente eles chegavam até Jesus para perseguir Jesus. Agora é interessante perceber que o texto esclarece, ou faz questão de deixar claro, que Jesus estava no Monte das Oliveiras. O que Jesus sempre fazia? Se ele ia ao Monte das Oliveiras, ele ia fazer o quê? Ele ia orar. E Jesus, na sua onisciência, como filho de Deus, ele sabia que estava por enfrentar mais uma de suas batalhas contra os fariseus, contra os escribas, os mestres da lei. E ele se fortalecia pela sua comunhão com Deus através da oração. E foi dito e certo, no outro dia, pela manhã, Jesus estava no templo, lugar onde as pessoas costumavam ouvi-lo. E de repente chega um grupo de homens, mestres, fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Naquele momento eles fizeram a mulher ficar em pé diante de todos os outros. Eles não se preocuparam em envergonhar aquela mulher. O que eles fizeram foi apresentá-la a Jesus e dizer: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Aí no versículo 6 de João 8 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu dedo. Eu quero abrir 2 parênteses aqui nesses versículos 5 e no versículo 6. O versículo 5 diz que, quando eles chegaram até Jesus, disseram: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Eles não falaram a lei por completo. Aliás, o que era costume deles, manipularem a lei de Deus. Sabe por quê, irmãos? Em Levítico capítulo 20, verso 10, nós encontramos essa lei, esse item da lei, essa cláusula da lei que fala sobre pessoas pegas em adultério. Só que lá diz que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. Tanto o homem quanto a mulher. E o que eles disseram para Jesus? A lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Falaram a metade. Tentaram pegar Jesus com a própria palavra, como Satanás tentou fazer lá no deserto. E aí Jesus então faz o quê? Jesus escreve alguma coisa no chão. O versículo 6 diz que eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, então eles agiram com falsidade. Falsidade é o contrário de sinceridade. Foi o primeiro quesito que nós vimos que o autor aos Hebreus fala necessário como atitude para estarmos nesse novo e vivo caminho que nos leva à presença de Deus. Jesus escreve no chão, mas mesmo depois de ter escrito alguma coisa no chão com o dedo, o texto diz no verso 7 que eles continuaram a interrogar Jesus. Então ele se levantou e fez aquela seguinte pergunta: se algum de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí então ele voltou, se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Então houve 2 momentos nos quais Jesus escreveu alguma coisa no chão. Alguns teólogos partem do pressuposto que na primeira vez o que Jesus fez foi escrever a lei por completo. Ou seja, não só a mulher tem que ser apedrejada, o homem também. E a pergunta era: cadê o homem que estava adulterando com ela? E depois, no segundo momento, eles não desistindo, o que alguns teólogos pressupõem foi que Jesus escreveu os pecados de cada um deles. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E normalmente quem vive mais é porque já pecou mais. Não é assim? Quanto mais tempo de vida você tem, é mais provável que você tenha pecado mais. Tanto que o texto diz que os primeiros a saírem foram os mais velhos, do mais velho para o mais novo. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Eu também não te condeno.
Que maravilha, irmãos, conhecermos a revelação de um Deus Pai que não quer nos condenar. Ele disse: vai e não peques mais. Mude de vida. Experimenta esse novo e vivo caminho que eu vim trazer e revelar para você. Essa chance que Jesus trouxe para aquela mulher é a mesma que Ele tem trazido para nós, irmãos, dia após dia, diante das nossas dificuldades conosco mesmo e com a nossa vida. Se nós olharmos um outro exemplo, agora acontecido numa casa onde Jesus estava pregando, ensinando o Evangelho, na qual um paralítico queria chegar até Jesus para receber a cura, e não conseguindo, ele pede aos seus amigos que o levavam numa maca para, de uma determinada estratégia que eles pensaram, ou seja, vamos colocar então lá no telhado, vamos abrir um buraco no teto. E eles calcularam mais ou menos onde Jesus estava, de forma que foram bem-sucedidos. Desceram o paralítico com cordas por uma maca até a presença de Jesus. E ali aconteceu algo muito interessante. Lucas capítulo 5, verso 20. Diz assim: vendo Jesus a fé que eles tinham, disse: homem, os seus pecados estão perdoados. É interessante que aquele homem procurou Jesus para obter a cura, ficar bom fisicamente. E o que Jesus fez por ele? Perdoou os seus pecados. E é nesse momento que a gente vê uma correlação, irmãos, entre os pecados não confessados, não arrependidos e as enfermidades que muitas vezes nós somos acometidos. Não quero dizer aqui que toda enfermidade é de origem espiritual. A Bíblia mostra que não é assim, mas a Bíblia fala de enfermidades que têm origem espiritual. E a Bíblia fala de enfermidades que vêm por conta de pecados não confessados. Se lembrarmos o texto de 2 Crônicas 7,14, nós vamos ver na inauguração do templo. Salomão construiu para Deus, Deus se manifestou, a sua glória Shekinah esteve ali, e a voz do Senhor falou com Salomão. E ele ouviria as orações que se fizessem naquele lugar. Mas ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender ou se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar é curar enfermidades. Nós vemos nações enfermas, irmãos, mas nós vemos pessoas também enfermas. Nós precisamos nos apresentar ao Senhor e, a partir dessa apresentação, obtermos dele o perdão. E que tipo de apresentação é essa? Você precisa confessar os seus pecados a Deus. Preste atenção que a carta de Tiago, o apóstolo, ele diz: confessai os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Mas há um perigo muito grande em se tratando de pessoas, nós errarmos as pessoas a quem nós vamos escolher para confessar as nossas culpas. Lembrando que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Então, se você crê num Jesus vivo, o melhor caminho para você é a confissão dos seus pecados, da sua culpa, ao próprio Senhor Jesus. Não foi ele que disse para os seus discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos? Pela fé você pode fazer isso. Lá naquela casa onde Jesus estava e que o paralítico foi curado, através do perdão dos seus pecados, Jesus viu mais uma vez ali fariseus e mestres da lei. Ô, gente difícil, né? Interessante que onde Jesus estava tinha um fariseu, tinha um mestre da lei, mas nunca querendo aprender, nunca querendo se submeter, sempre querendo armar contra Jesus. Faziam de Jesus até um objeto de estudo. E naquele momento que Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, eles pensaram, e Jesus leu seus pensamentos. O texto diz isso. Versículo 21 de Lucas 5 diz que eles pensaram: quem é esse que blasfema? Falando de Jesus. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Mas Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim?
O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas Jesus olha para ele: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu disse a esse paralítico: perdoados estão os seus pecados. Levanta-te, pegue a sua maca e vai para a sua casa. Aquele homem obteve o perdão, e juntamente com o perdão, obteve a cura. Que a gente possa parar e refletir muitas vezes diante das situações que estamos vivendo, irmãos. Usá-las como um ponto de sincronismo na nossa vida espiritual. E perguntarmos para Deus: Senhor, o que falta em mim? O que precisa mudar em mim? A gente tem que ser humilde como Jó foi. Se autoanalisar, abrir o coração diante de Deus. E se encontrarmos a resposta do Senhor, certamente que Ele responderá. Ele disse: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Certamente Deus te responderá. A grande questão é você mudar. Então você precisa ter uma consciência da sua necessidade de perdão, ou de obtenção do perdão. E isso te fará se aproximar mais de Deus. Um outro ponto importante que eu tiro desse texto do autor aos Hebreus: nós precisamos ter uma atitude de consideração pelo nosso próximo, buscando nele uma motivação para o amor e para a prática das boas obras. Olha o que o texto diz no versículo 24, Hebreus 10. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O que significa considerarmos uns aos outros, irmãos? Essa consideração pelo outro significa você olhar para ele. Não somente olhar para ele, significa você ouvir suas palavras, sentir o seu coração, sofrer a sua dor, acudir nas suas necessidades, nos seus sofrimentos. Significa você estar disposto a caminhar com ele, significa você às vezes parar para estar com ele. Considerar o outro significa você lutar com ele, a favor dele, por ele. Vencer ou perder significa você não negligenciá-lo. E aqui nós vemos de uma forma muito clara a necessidade de nós crermos que Deus pode operar na nossa vida através do nosso próximo. E também a necessidade que muitas vezes existe de Deus operar na vida do nosso próximo através da nossa vida. É considerarmos o mandamento que nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É considerarmos o que o apóstolo João diz, que ninguém que não ama o seu próximo vai amar a Deus, porque como pode amar a Deus a quem não vê, se o seu próximo a quem você vê, você não consegue amar? E isso traz para nós, irmãos, um ponto de reflexão muito grande, porque às vezes a gente quer desenvolver um relacionamento com Deus, só nós e o nosso Deus. Às vezes a gente se decepciona tanto com pessoas, até mesmo no âmbito da fé, que a gente não quer mais nem olhar para o outro. A gente quer focar em Deus. Então a gente erradamente, muitas vezes entra até dentro de um templo, no momento do culto, e desconsidera o irmão, desconsidera o outro. Como quem pode adorar a Deus sem observar o seu irmão? Impossível. A verdadeira adoração, ela precisa passar antes do processo da consideração do outro. Nós estamos num tempo em que se fala de adoração vertical. Para ter adoração precisa ser vertical.
Agora, o que o texto está nos mostrando é que não existe adoração vertical sem antes passar pelo processo da horizontalidade. Você precisa olhar para o outro. A questão no momento é por quê? O fato de considerarmos o outro, o texto aos Hebreus diz que vai incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então nós aprendemos aqui que tanto o amor como as boas obras precisam ser estimulados, incentivados, ou seja, não se trata de um processo natural. Você se converte e naturalmente você vai desenvolver amor pelo outro, você vai considerar o outro, você vai fazer boas obras. Não. Tem gente que não avança na fé, na sua vida espiritual. Não sabe o que é amar o próximo, nem tampouco fazer algo em prol desse próximo. Uma outra lição que a gente aprende é que a vida daquele que nós temos como nosso próximo, ela tem poder de influenciar, de estimular ou de incentivar a nossa própria vida. Ou seja, às vezes a gente encontra uma razão do nosso viver a partir da nossa ação ou atitude em prol do outro. Quantos exemplos nós encontramos de pessoas que dedicaram a sua vida para fazer o bem. E às vezes não está no meio evangélico, não. Temos vários no meio evangélico, mas já ouviram falar da Madre Teresa de Calcutá? Que exemplo. Francisco de Assis. Esse mês agora nós passamos por uma experiência de nos despedirmos fisicamente de Billy Graham, o homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, o embaixador do Evangelho. As portas do mundo inteiro se abriram para ouvir a palavra de Deus através desse homem, da forma poderosa como Deus o usava. O que estava nesse coração, irmãos, não era o desejo e o anseio de fama. Se fosse isso, Satanás tinha derrubado ele há muito tempo, como fez com outros. O que estava no coração desse homem, desta mulher e de tantos outros era o desejo de se aproximar, de fazer o bem, de abençoar, de considerar o seu próximo, como o texto aos Hebreus nos diz. Às vezes a gente está desanimado com a nossa vida, e o que esse texto está nos dizendo, sabe o que é? Olhe para o lado, isso vai te incentivar. A gente estava reclamando da violência em Campos, na nossa cidade, e de repente a gente vê a experiência vivida lá em Vila Kennedy, em Bangu. Às vezes a gente está reclamando do sufoco financeiro pelo qual estamos passando, de algumas coisas que temos que nos abster. Dá um passeiozinho aí na Baixada Campista, vai lá no sertão do Nordeste, vai na África. A gente foi a Angola, lá eu vi miséria, irmãos. Aqui no Brasil a gente vê pobreza. Então quando a gente chega e vê o outro nessa situação, a gente para e pensa, estou muito bem. Graças a Deus. Porque o que eu estou vivendo não é nada comparado com o outro. E quando eu olho para essa situação, não estou dizendo, a gente não precisa nem agir como um bom samaritano, da parábola que Jesus construiu. E no bom samaritano, a parábola do bom samaritano, apesar de ele ter sido melhor que o sacerdote e que o levita, que nem pararam para ajudar aquele que estava no seu caminho, o bom samaritano parou, mas considerando que nessa parábola o homem tinha sido assaltado, estava no caminho do bom samaritano, por onde ele estava passando. O que esse texto vem nos desafiar é não simplesmente ajudar quem está no nosso caminho, irmãos, é a descobrirmos caminhos que nos levem a quem está necessitando da graça de Cristo Jesus através de nós. Agora, o grande desafio aqui é você não esperar que alguém venha estar no seu caminho. É você construir, buscar os caminhos daqueles que estão necessitados de uma bênção que vai através de você. Mas é o quesito que a Bíblia nos apresenta. E por último,
O autor aos Hebreus conclui dizendo: e não nos deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, o dia da volta do Senhor. Aqui nesse texto, o autor aos Hebreus ressalta a importância de se viver em comunidade, de se viver em igreja. E às vezes a gente passa decepções, mas a gente não pode se esquecer de que a igreja é feita de homens, e que homens não são perfeitos, mas a igreja é um excelente laboratório para a gente aprender a lidar com a imperfeição do outro, e para a gente olhar para nós mesmos e vermos que nós também não somos perfeitos. E por isso temos algo em comum aqui. Somos todos carentes e dependentes da graça e do perdão de Cristo Jesus. E é nessa igreja, por quem Jesus deu a sua vida, que nós encontramos o amor, a intercessão dos irmãos e o carinho. Está decepcionado com a sua igreja, com pessoas? Muda de igreja, mas não saia de uma igreja. Não deixe a igreja. Preste atenção, igreja local e a grande igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. É essa que o texto diz que você não pode deixar. Que você não seja um desengrejado, desestimulado à prática das boas obras e ao amor pelos cristãos, por causa dos erros dos outros. Mas que você saiba que você também tem erros. E isso te faz tão carente do perdão que só Jesus pode te dar. Amém?